Sejam todos bem-vindos ao canal TV CE Arra. Antes de iniciarmos os nossos estudos, gostaríamos de pedir a você que nos acompanha que dê um like, se inscreva no canal para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos estudar a influência do organismo das perguntas 367 a 370. Na pergunta 367, unindo-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria? E eles respondem, a matéria é apenas o envoltório do espírito, como o vestuário é do corpo. Unindo-se a este, o espírito conserva os atributos da natureza espiritual. O corpo, ele vai ser usado. A ligação que existe através do perispírito, através dos chakras, através das energias que alcança o corpo físico, é uma ligação energética. Mas o espírito, ele vai refletir no corpo através dos seus pensamentos, através daquilo que ele alimenta o tipo de energia, vibrações boas ou vibrações mais pesadas, de alguma forma vai se refletir no corpo, gerando todo um processo de doença ou saúde, de energia. Porém, o corpo é o corpo, o espírito é o espírito. São dois elementos de natureza diferente. O espírito procedendo do elemento espiritual. A matéria, o corpo é matéria procedendo de modificações do fluido cósmico universal. Na pergunta 368, após sua união com o corpo, exerce o espírito suas faculdades com liberdade plena? Depois que ele reencarna, o espírito ele vai agir com faculdades, com a sua faculdade plena? E eles respondem, o exercício das faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece. Isto quer dizer que o espírito ele não vai agir com todas as suas faculdades. Ele vai se limitar de acordo com os limites impostos pela matéria. Se o corpinho é de uma criança, ele não tem como se manifestar como um adulto. À medida que os órgãos vão se desenvolvendo, depois que o corpinho se desenvolveu totalmente, geralmente isso após a adolescência, o espírito então retoma essa consciência de espírito na medida em que ele também esquece o passado. Ele vai recobrar o seu temperamento, as suas características gerais, mas que vão ser modificadas conforme toda a educação que ele teve durante a infância, que vai ser modificado através da sua capacidade, do que o corpo permite que ele se manifeste. Na pergunta 368A, assim, o envoltório material é obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco é a livre radiação da luz? O vidro, ele não permite a irradiação, o vidro opaco não permite a irradiação da luz completamente, né? Então aí ele quer fazer uma comparação, e o corpo também, ele oferece esse obstáculo? E eles respondem, é como vidro muito opaco, ou seja, o corpo ele embota mais, ele não permite que o espírito se manifeste totalmente, ele não permite, por exemplo, que o espírito recobre a sua lembrança de outras encarnações. Muitas coisas limitam o espírito, e isso é proposital, para que ele faça novos aprendizados, para que ele não tenha o seu orgulho exacerbado, ou, ao contrário, para que ele não se sinta tão humilhado pelas bobagens que ele fez em outra encarnação. Kardec faz uma nota. Pode-se também comparar a ação que a matéria grosseira exerce sobre o espírito à de um charco lodoso sobre um corpo nele mergulhado, ao qual tira a liberdade dos movimentos. Um corpo cheio de lama.
não permite, a lama não permite que ele se manifeste, que ele faça toda a sua movimentação corretamente. Limita, o impede como um corpo limpo que pode se manifestar à vontade. Assim, esse corpo físico, ele é comparado a esse charco lodoso, ele impede que o espírito se manifeste, porque ele ainda é muito denso, muito grosseiro. Na pergunta 369, o livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? E eles respondem, os órgãos são instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Manifestação que se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos órgãos, como a excelência de um trabalho está a da ferramenta própria à sua execução. Então, a alma está subordinada ao desenvolvimento dos órgãos. Não podemos achar que um serzinho, um neném, vai conseguir se manifestar totalmente. Ele tem que ter aquele período de embotamento dos órgãos. Ele está renascendo numa nova existência. Assim como a criança também tem os seus limites. E o espírito, ele vai passar por este período em que ele está mais embotado ainda, em que ele não consegue se manifestar totalmente. Isso tudo é feito de acordo com as leis de Deus para que haja um aprendizado maior, um condicionamento maior a esse novo processo reencarnatório. É claro que em mundos mais desenvolvidos há toda uma diferença neste processo reencarnatório. Porém, em planetas mais atrasados como o nosso, ainda é assim, ainda há necessidade que o corpo seja mais denso, mais grosseiro, para suportar um espírito mais imperfeito, também mais grosseiro. Na pergunta 370, da influência dos órgãos, se pode inferir a existência de uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e o das faculdades morais e intelectuais? Ele quer saber da relação do cérebro, do desenvolvimento do cérebro com as faculdades intelectuais e morais. E eles respondem assim, não confundais o efeito com a causa. O espírito dispõe sempre das faculdades que lhe são próprias. O ser, ele tem as suas experiências, as suas aquisições morais e intelectuais. Isso é dele, é do espírito. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, e sim estas que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Aqui, mais uma vez, ele está reafirmando que é o espírito que vai agir sobre o corpo físico, impulsionando o desenvolvimento dos órgãos, transmitindo uma vibração melhor ou uma vibração pior. Não é o órgão em si que faz com que o espírito seja bom ou seja mal. O órgão físico, o corpo físico, com todas as suas células, com todos os seus órgãos, com todos os seus átomos, tudo isto é o nosso mundo. E esse mundo está refletindo o que nós somos na realidade. Todas as nossas conquistas e todas as nossas dificuldades. Por quê? As limitações dos órgãos também refletem, de alguma forma, as nossas limitações evolutivas. Por isso, há essa diversidade entre os corpos e entre os espíritos. Mas, de uma forma geral, estamos todos no mesmo padrão evolutivo, visto que estamos aqui num planeta ainda em estágio de transição. Na pergunta 370A, dever-se-á deduzir daí que a diversidade das aptidões entre os homens deriva unicamente do estado do espírito? As diversas aptidões que existem na face da Terra,
Uns gostam mais de ciência, outros mais de filosofia, outros são voltados à religião, às diferentes profissões, todas as aptidões, todas as qualidades, todas as facilidades que existem na face da Terra em diferentes graus entre as pessoas. O que é que quer dizer, o que é que eles nos dizem em relação a isso? O termo unicamente não exprime com toda a exatidão o que ocorre. Então, essa diversidade, ela não está unicamente relacionada com o espírito. Ele está dizendo que unicamente não exprime toda a realidade. O princípio dessa diversidade reside nas qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado. A evolução do espírito é que vai se refletir nas aptidões do ser humano. Cumpre, porém, se leva em conta a influência da matéria, que mais ou menos lhe cerceia o exercício de suas faculdades. É o que vai acontecer com muita gente que tem problemas de ordem física, de ordem de doenças limitantes da inteligência, com problemas emocionais, psíquicos, mentais. Todos esses problemas, eles refletem, de alguma forma, as dificuldades ou as necessidades de aprendizado do espírito. Kardec faz uma nota. Encarnado, traz o espírito certas predisposições, e se admitir que a cada uma corresponda no cérebro um órgão, o desenvolvimento desses órgãos será efeito e não causa. Então, o desenvolvimento do corpo, ele é um efeito da ação do espírito sobre a matéria, claro, através do seu perispírito. Se nos órgãos estivesse o princípio das faculdades, o homem seria máquina e sem livre-arbítrio e sem a responsabilidade de seus atos. Se a responsabilidade recairia sobre o corpo e não sobre o ser. Se fossem os órgãos responsáveis por dar as qualidades ou os defeitos ao homem, o órgão é apenas o reflexo, ele é o efeito e não a causa. Kardec continua. Forçoso, então, seria admitir-se que os maiores gênios, cientistas, poetas, artistas, só o são porque o acaso lhes deu órgãos especiais, donde se seguiria que sem esses órgãos não teriam sido gênios e que assim o maior dos imbecis teria podido ser um Newton, um Virgílio ou um Rafael, desde que certos órgãos se achassem providos. Se fossem os órgãos a dar as qualidades morais e intelectuais aos homens, haveria essa possibilidade de que qualquer um poderia ser um grande gênio. E nós sabemos que é o contrário. É o desenvolvimento que houve em anteriores experiências reencarnatórias que faz com que um ser se sobressaia intelectualmente ou moralmente, ou os dois. O seu desenvolvimento espiritual, ele vai se refletir de alguma forma no seu novo corpo, na nova reencarnação. Ainda mais absurda se mostra semelhante hipótese se a aplicarmos as qualidades morais, se fossem os órgãos que dessem as qualidades morais. Efetivamente, esse sistema, um Vicente de Paulo, se a natureza o dotara de tal ou tal órgão, teria podido ser um celerado, e o maior dos celerados não precisaria senão de um certo órgão para ser um Vicente de Paulo. Percebem a diferença? Não é o corpo, não é o órgão que dá as qualidades ou os defeitos a um ser. É o espírito que reflete no corpo as suas qualidades ou os seus defeitos. E ele continua nessa nota. Admita-se, ao contrário, que os órgãos especiais, dado existam, são consequentes que se desenvolvem por efeito do exercício da faculdade, como os músculos por efeito do movimento, e a nenhuma conclusão irracional se chegará,
Sirvamo-nos de uma comparação trivial, não obstante verdadeira. Por alguns sinais fisionômicos se reconhece que um homem tem o vício da embriaguez. Nós sabemos perfeitamente distinguir quando uma pessoa tem o vício da embriaguez. Serão esses sinais que fazem dele um ébrio? É o corpo, então, que está fazendo com que ele tenha a embriaguez? Ou será a ebriedade que nele imprime aqueles sinais? Pode dizer-se que os órgãos recebem o cunho das faculdades. Então, é o ser vicioso que, com todas as suas dificuldades que levou ele a ter algum tipo de vício, como da embriaguez, que foi o exemplo que ele citou aqui, que gerou um corpo onde nós identificamos perfeitamente quando uma pessoa tem esse vício, esse defeito, ele está refletido no corpo. E assim são tantos outros. Atualmente, nós temos as drogas de todas as formas possíveis e nós conseguimos detectar que a pessoa ela faz o uso dessa droga, porque o seu corpo, ele reflete. Os dentes estragam, a pessoa emagrece, ele fica com uma aparência descuidada. Quando vai para a rua, então, quando ele vira uma pessoa que está em situação de rua, nós percebemos com mais clareza ainda quando a pessoa faz o uso da droga. Então, tudo se reflete no corpo. Nossas tendências, nossos vícios, aquilo que nós alimentamos em nós, espíritos eternos, se reflete no corpo que estamos usando. E este corpo é uma bênção que Deus nos deu. Deveria ser cuidado com todo carinho. E nós, muitas vezes, nos deixamos levar pela preguiça, pela acomodação e acabamos judiando, acabamos usando mal este recurso divino que está à nossa disposição para o aprendizado aqui na Terra. É claro que também o excesso de cuidado, como se só o corpo fosse importante, reflete uma dificuldade espiritual da pessoa. Porém, saber zelar pelo corpo que temos, cuidando dele com carinho, faz parte da nossa obrigação, da nossa responsabilidade. Porque nós sabemos que se usarmos mal os recursos que ganhamos na presente existência, certamente esses recursos nos faltarão numa existência futura. Porque tudo é um acúmulo. Nós teremos lá na frente o que nós semeamos hoje. Nós não vamos colher aquilo que nós não semeamos. Assim, nós encerramos mais um módulo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.